Graças a Deus, queridos. Amém. Tudo bem com vocês? É um prazer, uma honra estar de novo aqui com vocês, né? Vocês são minha família e eu sou grato a Deus pela vida de vocês. Cada um de vocês é espelhado diante de mim todas as noites quando a gente ora. Então Deus nos dá a graça de podermos orar pelos nossos filhos, pela esposa, pela família, mas principalmente também pela igreja do Senhor. Uma igreja resgatada, né? Uma igreja que foi tirada das trevas e foi colocada numa posição de vencedor. Quem aqui é vencedor? Amém. Sabe, queridos, muitas vezes a gente vai ministrar a palavra e parece que é bom a gente ter um empurrãozinho, né? E eu tomei um empurrãozinho aqui para falar algo para vocês. O que o pastor Wallace falou agora, eu quero tomar essa palavra e falar alguma coisa sobre isso. Porque eu estava ali sentado e quando ele começou a falar, eu me lembrei de que um dia nós fomos para Sorocaba pregar lá em Sorocaba. E aí teve o louvor, a adoração, e o pastor naquele momento ele pegou o microfone e ele falou assim: olha, a gente está colhendo oferta aqui, mas eu vou ser bem rápido, eu não gosto dessas coisas, isso não é bom, e eu quero já passar para a palavra. E quando ele falou isso, eu me senti muito angustiado com aquilo. Eu mudei a pregação, eu mudei a mensagem, eu comecei a falar sobre oferta e sobre dízimo. Porque muitas vezes a gente tem uma noção que oferta na nossa vida é só dízimo, é dinheiro, é a nossa vida, as primícias. Mas quando se trata da obra de Deus, ela tem que ser valorizada pela igreja. Então muitas vezes a gente deixa de receber algo do Senhor, não é porque Deus é injusto que não vai nos dar nada. Ele sempre vai nos dar aquilo que nós necessitamos, o que nós precisamos, para pagar nossas contas, pagar todas as dívidas que nós temos, pagar os cartões de crédito que a gente faz. Mas a gente tem que ser muitas vezes sábio naquilo que a gente está fazendo, principalmente no que diz respeito à igreja, porque aqui é o melhor lugar da terra que nós podemos estar, é a igreja, porque a igreja ela foi reunida pelo Senhor e está espalhada em toda a terra. Ela está reunida neste momento, teve reunida pela manhã, por toda a semana, mas é o melhor lugar da terra onde a gente pode estar. Então, queridos, eu digo uma coisa para vocês, eu tenho uma experiência própria no tocante a respeito de dízimo e oferta. Porque uma das coisas que Deus quer da nossa vida, sabe o que é? A generosidade. E essa generosidade, ela é uma das coisas que Deus coloca na nossa vida. Ser generoso é eu me aplicar e me dedicar ao outro, a viver a vida de Deus aqui na terra, mas me dedicar ao outro por aquilo que eles estão vivendo. Por exemplo, todas as vezes que a gente vai fazer uma visita ou algo que a gente vai para a casa de alguém, nós, na nossa concepção de generosidade, a gente tinha que levar uma oferta para levar para alguém aonde a gente vai. Isso é agradar a Deus. E aquilo que o pastor Wallace falou, ele disse que é melhor dar do que receber. Então o problema hoje da igreja é o seguinte: muitas vezes ela vive murmurando por causa de problemas financeiros, e não éramos para ter isso. Eu sempre ouvi a minha vida inteira como cristão alguém fala dele assim: os pobres sempre terei convosco. É verdade, é verdade, sempre vai ter os pobres, mas eu quero lhes dizer uma coisa: eu quero andar num carro bom, eu quero ter uma casa boa, eu quero andar bem vestido. Por que eu tenho que andar desse jeito e os meus irmãos têm que andar de qualquer jeito? Então, se a palavra que é ministrada aqui, que é lançada, ela tem que ser acolhida, recebida, porque ela vai dar fruto, ela vai gerar fruto na nossa vida. Amém. Glória a Deus. Então é uma das coisas que a gente tem que entender como cristão. Nós não devemos nos fechar
para essa área, porque é uma das áreas, quando você fala de Mamon, é uma área em que muitas vezes nós somos desafiados. E quando somos desafiados, nós não temos condições nenhuma de viver uma vida de bem-estar. Porque eu quero viver bem. A palavra de Deus nos diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas o versículo ele para. Ele tem uma vírgula. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Amém. Ele diz que nós vamos reinar em vida. Esse reinar em vida, isso é da característica do Filho de Deus como vencedor. Amém. Então não é uma coisa que você tem que chegar aqui e tem que ficar acelerando as pessoas e falar. Não é isso, queridos. Todas as vezes que eu vou numa igreja, hoje eu tenho isso comigo. Porque foi uma das coisas que eu aprendi. E eu quero lhe dizer uma coisa. O que foi falado aqui. Isso é algo que está no meio da igreja. E se não houver o ensinamento correto, o problema não vai ficar só na igreja. Muitas igrejas fecham por causa disso. Porque as pessoas não entenderam qual é a vontade de Deus, dele aqui na terra, com a sua igreja. Porque nós somos unânimes, nós somos um só corpo. Então se eu faço uma coisa, o pastor Marcelo faz outra, nós vamos nos unir e viver uma vida que agrada ao Senhor. Então essa dedicação que nós temos que ter no coração, de podermos abençoar a vida das pessoas, não é só trazer o dízimo, mas se você é tocado no coração, alguém que você pensou naquela semana, está passando necessidade de Deus, o Espírito Santo fala com você, leva uma cesta básica lá, compra uma cesta básica e leva lá na casa do irmão. Isso é generosidade, isso é um dízimo, isso é uma oferta para a igreja do Senhor. Isso é algo que Deus se agrada da nossa vida. Então não adianta eu chegar aqui, eu pegar as notas que eu tenho na carteira, eu vou pegar menor e colocar lá. Queridos, não, isso não é feitio de fazer cabeça de ninguém. Isso é a palavra de Deus que tem de ser concretizada em nossas vidas. E eu fiquei feliz por isso que o pastor Wallace falou. Tem que ser ensinado, porque eu vou dizer, eu vou dar um testemunho de mim mesmo. Eu tinha muita resistência em ofertar na igreja. Até dízimo eu negava. E eu vivi uma vida muitas vezes desgraçada, cheia de problema. Eu não vou dizer que a gente não tem problema, que a gente não passa por circunstância. Temos os problemas, temos as circunstâncias, mas eu quero dizer uma coisa para vocês: isso não define a nossa vida. O que define a nossa vida, é o nosso caráter, é a nossa situação diante do Senhor. Isso nos define. Ele nos mostra como nós devemos viver. Ele dá os caminhos das águas para que nós possamos viver uma vida que agrada a Ele. Então a primícia, a primazia, nós temos que ter isso. Amém, queridos? Amém. Vocês não ficou chateados? Não. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a gente tem andado em muitas igrejas e a gente tem visto isso. Então é muito mais fácil a gente pedir ajuda para o pastor do que a gente abençoar a igreja. Então a gente fala assim, não, a igreja ela tem que ajudar, ela tem que abençoar os membros, ela tem que fazer algo por aqueles que estão necessitados, mas para isso eu tenho que reconhecer que eu tenho que fazer primeiro para que a igreja faça. Amém. Amém, querido? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Olha, eu não vou demorar muito, eu vou ser um pouco breve, entendeu? Mas eu quero aqui compartilhar algo com vocês, que a outra vez que eu vim aqui, eu falei um pouquinho sobre fé. E fé, a gente muitas vezes que fé é só para adquirir coisas, para ter coisas. Não, fé é para você vencer também as adversidades, as dificuldades, os problemas. Veja bem, por que nós estamos hoje aqui? Por fé. Nós viemos, sentamos hoje aqui para ouvir a palavra, por quê? Porque precisamos, e a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E eu quero lhe dizer uma coisa, que incredulidade
também vem por ouvir coisas que muitas vezes não vem de Deus. E o que a gente mais tem visto, pessoas criando uma casta dentro dos seus corações de incredulidade, por causa de coisas que ouviram e falam, não é bem assim, e muitas vezes desanima, desiste da caminhada, da jornada com Cristo. E nós não devemos desistir. Amém, queridos? Amém. Vocês estão aqui? Amém. Deus é bom? Amém. E hoje, pela fé, foi um desafio a gente estar aqui, mas Deus nos dá a graça de podermos viver Amém. uma vida de fé em fé. Amém. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, queridos? Olha, eu quero lhes dizer uma coisa. O que é o coração? Gosto muito de falar sobre isso. Coração é o nosso espírito, é o nosso entendimento, é aquilo que nós recebemos e guardamos, né? Então, nós somos um guardião do nosso coração. Jesus falou assim, que no dia que ele se pôs de pé, ele clamou dizendo, ele disse, gritou, ele falou, todo aquele que tem sede, vem a mim e beba, porque rios de águas vivas vai fluir do vosso interior. Que rios são esses, queridos? É a palavra de Deus que está injetada dentro de nós, a palavra que nós recebemos que salva a nossa alma. Tiago 1,19 diz assim, que nós temos que rejeitar toda a imundície, toda a superfluidade de malícia, e acolhendo com mansidão a palavra em nós enxertada. Para quê? Para salvar nossas almas. Que alma é essa que é salva todos os dias? É a alma que ela entra em aflição, em tristeza, em desânimo. E para você salvar a sua alma todos os dias, sabe como é que você salva ela? Renovando a sua mente, como foi falado aqui. A renovação da mente, ela tem que ser diária, todos os dias. Então, queridos, não é só a igreja, não é só o momento que nós estamos aqui reunidos, ouvindo essa palavra. Isso aqui só são fragmentos. A renovação da mente é quando você medita na palavra, você entende que você tem essa fome e você precisa dela, porque essa palavra aqui ela tem vida própria. Ela tem vida própria. E quando eu trago ela para mim, ela começa a me encher de vida. Ela me dá sustentação, porque a gente é sustentado pela palavra. O nosso alimento como cristão é a palavra. E nós vivemos por causa dela, porque é o nosso manual de vida. É aquilo que Deus nos deu para a gente poder ser direcionado em tudo que a gente vai fazer. Amém. Sabe, queridos, quando eu estava falando de aflições, eu tenho passado por uns dias aí um pouco difícil, mas teve um dia que eu levantei bem cedo e eu fui orar, que eu faço isso todas as manhãs. E olha, não sei por que eu falei aquilo naquela oração. Às vezes a gente ora e a gente fala, meu Deus, por que eu falei isso? Ainda bem que Deus é maravilhoso e muitas coisas Ele deixa de lado. Mas eu vou te falar uma coisa. Naquele momento de aflição eu falei assim, Senhor, parece que só as paredes estão me ouvindo. E aí eu recebi um impacto. Eu recebi aquele impacto e eu parei. No que eu parei, eu fechei os olhos e aí eu fui abrir a palavra de Deus para ler algo que eu ia meditar. E quando eu abri, aí eu vi um assunto, eu falei, eu vou ler isso aqui. E aí eu abri lá em Isaías 49, que diz assim, Sião, por que você fala que eu não te ouço? O amor de mãe por um filho é muito grande, mas ainda que uma mãe se esqueça do seu próprio filho, eu jamais vou me esquecer de você. Queridos, eu afastei a cadeira, eu ajoelhei e fui orar, agradecendo a Deus, pedindo perdão por aquilo, porque muitas vezes a gente acha que Deus não está nos ouvindo, muitas vezes Ele está tão longe, tão distante, mas eu quero lhes dizer algo. Ele está tão distante e está tão perto de nós.
Porque a palavra de Deus nos diz que nós estamos escondidos em Cristo. Eu e Ele somos um. A inimizade que eu tinha contra Deus, ela foi feita um ajuntamento com o meu Pai, através do seu Filho. Eu e Ele agora somos um. Então nós repousamos. A palavra de Deus nos diz lá em Hebreus capítulo 4, você vai ler aquele capítulo, você vai ver umas 8 vezes falando sobre repouso. 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 Então quando eu estou escondido em Cristo, eu estou em repouso. Se a palavra de Deus diz que Cristo está à destra do Pai, Jesus está à destra do Pai, aonde é que eu estou? Aonde eu estou? Eu estou juntamente com Ele à destra do Pai. Eu estou em repouso. É isso que Deus tem nos falado. Sabe, queridos, quando eu falei que nós somos guardiões do nosso coração, é porque Deus quer que nós guardamos. Nós temos um bom tesouro guardado dentro de nós. Essa palavra, tudo que já foi recebido aqui, até essa ministração que foi feita sobre a oferta, a gente já podia ter ido embora, se nós tivéssemos feito aquilo que Deus queria que nós fizéssemos. Estou falando isso porque isso é algo que eu quero enxertar no seu coração como fé. Trazer isso para vocês essa noite é trazer uma fé no coração de vocês. É por isso que ele fala, Salomão diz assim, 4:23, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Amém. Porque é do meu coração e do seu coração que procede a saída da vida, que me dá alegria. Amém. Jesus falou, diz que aqueles que é como um sepulcro, o sepulcro caiado, você chega ali, é bonito, mas lá dentro só tem carniça. Então o que sai de Deus, não é o que contamina a gente, não é o que entra, é o que sai. Então a minha vida com Deus, ela tem que ser uma vida aplicada de uma forma que Deus quer que a gente esteja sempre em comunhão com Ele, em relacionamento com Ele. Amém. Porque veja bem, queridos, a palavra de Deus diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então se o meu coração está cheio de raiva, de ira, de algo que não agrada ao Senhor, como falamos de pecado, o que vai sair de mim? Você quer conhecer um crente? Conversa com ele 10 minutos. Você vai ver o procedimento dele, as atitudes, como ele fala, como ele se coordena com as palavras. Eu creio, queridos, que a igreja é um lugar aonde nós recebemos o ensinamento de Deus. E aí aquele pouquinho que a gente recebe, a gente vai ficar remoendo a semana inteira. Deus falando conosco, através até de um versículo só que você ouviu. Então é isso que Deus quer, que nós aprendamos. Então a palavra de Deus, ela tem que ser meditada, ela tem que ser ingerida e temos que viver ela na prática. A prática da palavra, isso nos torna uma visão de Deus. O céu desce e a terra sobe. Vai haver uma ligação, porque tudo que nós ligarmos no céu vai ser ligado na terra, e tudo que nós ligarmos na terra vai ser ligado no céu. Essa é a palavra de Deus, ela está dentro de nós. Então quando eu falo eu vou falar de 3 fés que nós temos, mas eu quero completar isso dizendo para vocês sobre esse negócio do coração. Eu só quero lhe dizer uma coisa, querido. Quando Deus me fez a mim e fez a você, não foi simplesmente para Ele ficar lá no trono e eu aqui na terra me virando de qualquer jeito. Não.
Deus fez a mim e a você para ter um relacionamento e uma intimidade com você. Ele quer ter uma conversa comigo e com você todos os dias, toda hora, em todo o tempo, no trabalho, na escola, aonde nós estivermos. Ele quer ter esse relacionamento comigo e com você. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque Deus nos ama. Você lembra que quando ele fez Adão lá no Éden, o que ele fazia? Ao cair da tarde ele estava lá batendo papo com Adão. Adão ia explicar, falar, a vaca fez isso, isso e aquilo. Ele estava sempre trazendo alguma coisa, dizendo para Deus, o que nós vamos fazer aqui, o que nós vamos fazer ali. Olha, aquelas plantas. Deus quer ouvir isso de nós. Como nós temos que viver o nosso relacionamento com Ele. Eu tenho um relacionamento com as pessoas, com o pastor, com minha esposa, com meus filhos. Mas o meu relacionamento principal é com o meu Senhor. Sabe por quê, queridos? Nós vamos um dia partir para a eternidade. Eu não vou poder levar minha esposa, nem ela vai me levar. Eu vou estar junto com o meu Senhor. Aleluia. Isso é individual. Então eu tenho que prestar conta daquilo que eu estou vivendo aqui na terra. Daquilo que eu estou vivendo. Porque se eu não fizer isso, como vou me ajustar com o Senhor? Então, quando a palavra de Deus diz lá em Hebreus, o autor ele começa a carta dizendo assim: havendo Deus falado antigamente aos profetas, falado aos pais, aos profetas, os profetas, hoje ele fala através de quem? Do Filho, Jesus. Ele fala através da palavra, do Espírito Santo, que nos dá essa graça de podermos receber, porque a maior dádiva que nós recebemos do nosso Deus foi o Consolador. Glória a Deus. Porque, queridos, quando Jesus falou, eu tenho que ir, porque se eu não for, Ele não vai estar aqui com vocês. Então, que glória é essa? Aonde nós formos, a palavra diz que na física, 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Mas eu estou aqui em 2 corpos. É 2 pessoas que estão aqui. Você tem que saber e entender que o Espírito Santo é uma pessoa. Amém. E ele está dentro de você. Glória a Deus. Então nós ocupamos o mesmo espaço. Tudo que eu falo, tudo que eu estou vivendo, tudo que eu estou agindo, Ele está junto comigo. Ele pode não estar em conformidade com aquilo que eu estou vivendo, mas que Ele está comigo, Ele está. Por isso que a palavra de Deus diz que Ele dá gemido inexprimíveis. Há muitas coisas, querido, que nós precisamos ter esse relacionamento. Nós temos que ajustar esse relacionamento com o nosso Deus. Nós vamos sair daqui e vamos para casa. Você vai trabalhar, você vai sair de perto dos irmãos, mas você tem que entender que aonde você estiver, Ele vai estar junto com você. Aleluia. Amém, queridos? Amém. Então, lá em Hebreus, no capítulo 2, versículo 1, ele fala: portanto, convém-nos atentar. Hebreus 2:1, ele diz: portanto, convém-nos atentar com tão grande diligência para estas palavras, para que em momento algum nós nos desviemos dela. Atentar é o quê? É acolher com mansidão, é guardar isso no coração. E em nenhum momento a gente se esquecer disso, de viver, andar nela. Amém? Amém. Filipenses 3, a parte B, ele fala assim, no versículo 1, ele fala assim: não me aborreço de escrever as mesmas coisas, porque isso é segurança para vós. Ou seja, quantas vezes a gente não ouve a mesma palavra dentro da igreja? Por que a gente ouve muitas vezes a mesma coisa para nós? Deus está querendo falar. Deus está querendo falar conosco. Deus tem algo a falar. E Ele repete muitas vezes. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Senhor é bom.
quero falar só um pouquinho a respeito de fé, porque eu estou precisando, eu tenho a fé que Deus me deu, mas eu tenho que exercitar ela. Amém. Então, hoje, as pessoas, quando se fala de fé, as pessoas criam algo dentro delas, uma resistência. E tem pessoas que dizem assim: eu não tenho a mesma fé que o pastor Wallace tem. Ele tem mais fé do que eu. Isso não é verdade. Não é verdade, porque Romanos 12, 3 diz que ele repartiu, ele deu uma medida de fé para cada um de nós. Uma medida de fé. O que é que eu tenho que fazer com essa medida de fé? Judas diz que nós temos que batalhar por uma fé que uma vez foi nos dada. Então essa fé chegou dentro de mim. Ninguém aqui que está aqui é incrédulo. Ninguém. Se você está aqui é porque você crê que existe um Deus. Amém. Você crê que Ele pode fazer algo pela sua vida. Não é verdade? Glória a Deus. Então nós temos que entender isso. Isso já é fé. É algo que move o nosso coração. Querido, agora, se existe um inimigo da fé que combate contra nós, esse é terrível. É a incredulidade, a dúvida. Mas tem algo que mexe com a sensibilidade do cristão, a sua mente. Uma das coisas que mais o cristão ele é atacado é na mente, é na alma. E muitas vezes a gente não reage com a fé que devia reagir. Nós somos muitas vezes atacados por essas circunstâncias, essas situações. Aonde? Na mente. E quando você é atacado na mente, logo você entende que você não tem essa fé. Mas a fé foi te dada. A fé foi ministrada do Senhor na nossa vida. E nós temos que viver. Você entende isso? Amém. E é uma das coisas que é o maior combate do cristão hoje. É por isso que a palavra de Deus diz lá em Efésios, no capítulo 6, quando fala da armadura do crente. Quando Paulo está falando a respeito do capacete da salvação. Capacete se coloca onde? Na cabeça. Aonde é a nossa mente? Então, para que esse capacete lá da armadura? Para combater contra os dardos inflamados do maligno. O que é os dardos inflamados do maligno? Sugestões que muitas vezes são lançadas na nossa mente. E muitas vezes nós somos atacados nisso. E aí é onde a fé ela começa. Parece que você não tem fé, a tua vida está indo em declínio. Isso são coisas que têm acontecido no meio da igreja. Então a fé, querido, está aí. Você recebeu ela. É você combater o bom combate. É você entender e saber que você é um filho de Deus. E Ele te colocou aqui como soldado, porque Ele é o Senhor dos exércitos. Amém. E você é participante desse exército. E o exército de Deus, ele é um exército vencedor. Entendeu? Fé para nós como cristão é um estilo de vida. Tem que ser um estilo de vida na nossa vida. Você sabe que há muitas pessoas que quando você começa a falar de fé, e aí ele, ao invés de ele acolher essa palavra, entender isso, pastor, o que ele pensa? Mas será que ele tem fé também? Porque o religioso ele começa a duvidar daquilo que você está falando. Ao invés de eu pegar, acolher essa palavra e dizer, eu vou viver essa palavra, não importa quem falou, não importa quem pregou, mas eu tenho que pegar ela, guardar no meu coração e viver ela. Porque é isso que nós temos que viver. Fé é isso. É eu ouvir e viver essa fé. Entende?
Há 3 tipos de fé, queridos, que eu sempre gosto de falar e tocar nesse assunto. Eu não sei se eu falei isso aqui da outra vez. A fé natural, a fé do coração e aquela fé que é de repente. É uma fé que te traz algo que você pode viver ela naquele momento em que Deus opera grandiosas coisas na sua vida. É o dom da fé. É o dom da fé. E esse dom da fé, ele é especial. É um dom em que, no momento que você recebe ela, algo vai acontecer. Por exemplo, eu já vi muitos pregadores falando do centurião romano. Foi o homem que impressionou Jesus aqui na terra, não é verdade? Porque quando Jesus falou que ia curar o servo dele, ele falou, não precisa, porque ele entendia de autoridade. E ele falou, olha, Senhor, não precisa, Senhor, eu entendo, eu sei o que é autoridade, e eu tenho muitos na minha autoridade. Eu mando um vai, ele vai, vem, ele vem, e eu sei a autoridade que está sobre o Senhor. Então, se o Senhor enviar a palavra, o meu servo vai ser curado. E Jesus falou, eu nunca vi uma fé como a desse homem. Mas a gente olha para o outro lado e a gente vê que não é só, isso é um dom da fé. É algo que ele falou na hora, ele falou, eu creio. A mesma coisa é a mulher do fluxo de sangue. Ela gastou tudo que ela tinha. Ela teve ali o dom da fé. Porque todos os recursos foram gastos, ela foi para tudo quanto é lugar e nada resolveu. E de repente ela soube que Jesus estava ali, ela chegou e ela vai até Jesus e sabe, ela põe na cabeça que ela vai tocar em Jesus e ela vai ser curada. E o que foi que Jesus falou? Alguém me tocou. E um dos discípulos falou, mas Senhor, muita gente te empurrando aí, e o Senhor pergunta quem te tocou? A resposta de Jesus foi o dom da fé. De mim saiu virtude. De mim saiu virtude. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Querido, nós temos que tocar no Senhor. Nós temos que tocar nele, para que dele saia a virtude. Aleluia. Para a gente viver essa fé. Amém. 3 tipos de fé. A fé natural é aquela que amanhã eu vou trabalhar. Vou pegar o ônibus e vou trabalhar. Isso é uma fé natural. Agora, eu quero tratar do assunto da fé do coração. Que está lá, Romanos 10, né? Diz assim, mas que diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, a saber, a palavra da fé que pregamos. Então, quando esse versículo ele trata o seguinte, a palavra está junto de ti na tua boca. Então, em primeiro plano, Paulo está falando o quê? É o falar, depois o crer. Então eu falo, creio. Eu falo e eu creio. Então eu começo a profetizar, ter a minha confissão de fé todos os dias. O Senhor já está fazendo, o Senhor já está trabalhando, o Senhor já está fazendo isso na minha vida, na minha família, na minha casa, na igreja, juntamente com meus irmãos. Glória a Deus. Então eu faço a confissão e ela vai acontecer. Isso é o crer. Isso vai gerar dentro de mim a fé, porque eu começo a falar. Eu posso crer e também estar falando, depois que eu gerar essa fé dentro de mim, porque o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Eu falo e eu ouço. Você já ouviu só a sua voz? Amém, querido? Amém. Então essa fé do coração
É a fé que Deus nos deu. Lembra de Pedro? Quando Jesus chegou para Pedro e falou: Simão, Simão, Satanás quer se andar, quer te pegar, quer te destruir. E qual foi a resposta que Jesus deu para ele? Jogou na conta de Pedro, jogou na conta de Simão. Mas eu estou orando, intercedendo por você, para que a tua fé não desfaleça. Então começa de nós. A fé, ela começa em mim. Deus só vai mover através de mim. Deus nunca vai fazer nada nessa terra por conta dele. Tudo que ele fizer aqui é através de mim e de você. Porque é nós que vamos acionar a Deus para que ele faça algo por nós. Glória a Deus. Entende isso? Eu te roguei, eu roguei a Deus, eu roguei ao Pai, para que a tua fé não desfaleça. Amém, queridos? Amém. Então essa fé do coração é a fé que nós temos, essa fé que Deus nos deu, né? Foi repartida, né? A palavra de Deus diz que nós não vivemos por vista, mas por fé. É um estilo de vida. Por mais que passamos por circunstância, por dificuldade, a fé é para isso. Quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Por amor de Cristo fomos entregues à morte todos os dias. Você sabe que morte é essa, querido? É a nossa morte do nosso eu. É estarmos diante de Deus, crendo naquilo que Ele tem para mim e para você. E aí Ele vai dizer que sobre todas essas coisas nós vamos ser mais que vencedores. Por meio de quê? Da fé. Então é fácil, eu posso estar sentindo algo, mas eu creio. Sabe? Deixa eu falar algo para vocês. Eu gosto muito de ler. Eu tenho muitos livros. Eu gosto muito de ler sobre Spurgeon. Eu não sei se alguém aqui conhece Spurgeon, eu vou falar de Spurgeon. Spurgeon, ele foi o príncipe dos pregadores do século passado. Eu estava lendo um livro, eu fiquei assim perplexo com aquilo. Você sabia que ele ficou muitos anos com angústia profunda, uma depressão e pregando no púlpito? Tinha vezes que os diáconos da igreja iam buscar ele na casa dele e traziam e colocavam ele no púlpito para sentar, para pregar. David Brainerd foi um missionário inglês, 28 anos. Ele foi enviado no meio dos índios. E ele, assim que chegou lá, ele tomou uma tuberculose, ficou com uma tuberculose. Ele morreu com 31 anos de idade. Aos 31 anos de idade, quando ele partiu, ele deixou uma tribo inteira adorando a Deus. Não é as circunstâncias, não é os problemas. A fé é justamente isso, é para a gente vencer as adversidades, vencer os conflitos, vencer os problemas, enfermidades, vencer tudo e qualquer coisa que se levanta contra nossas vidas. Hoje eu saí de casa, queridos. Minha esposa está aí. Eu estava no quarto, já quase pegando o telefone para falar para o pastor Alex: pastor, prega no meu lugar, não vou poder ir. Eu me levantei, coloquei a Bíblia em cima da mesa e fui lá e voltei. Senhor, não é eu que vou falar, não sou eu que tenho a palavra, é o Senhor. E as pessoas que estão ali, Senhor, elas precisam ouvir aquilo que o Senhor quer falar. Não sou eu não tenho nada para dar para elas, mas através da minha vida o Senhor pode abençoar cada uma daquelas pessoas. Aleluia. Então não é o problema que eu tenho que vai me impedir de me levantar e prosseguir e andar e correr, não.
Tem hora que parece que desmorona em nossas vidas. Mas é justamente isso, querido. É você se levantar na autoridade do nome de Jesus e falar: eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo. Eu agora tenho um pai. E quando eu falo com meu pai, ele me ouve. Esse é o meu Deus. O Deus que está dentro de mim. O Deus que me vê e olha o meu sofrimento, olha aquilo que eu estou vivendo. Agora a gente não tem que falar só de sofrimento. Porque quando a palavra de Deus diz que nós vamos reinar em vida, é porque nós vamos reinar em vida. Nós vamos viver felizes. Glória a Deus. Felizes. É isso que Deus está falando. Deus é muito bom. Aleluia. Deus é muito bom. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus lá em Hebreus no capítulo 4. Deus é bom? Amém. Justamente era isso aqui que eu estava falando. Porque quando se fala da palavra, a gente tem que acolher ela com mansidão, para receber no nosso coração. Entende? Olha o que o autor dos Hebreus ele fala aqui no capítulo 4. Ele fala assim, versículo 1 e 2, ele diz: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, entende? Pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturado com a fé naqueles que a ouviram. Você já engessou a perna uma vez? Quando você tira o gesso, você fica com aquele negócio duro, você tem que fazer uma fisioterapia, uns exercícios, né, para você voltar a caminhar direito. Eu já engessei minha perna umas 2 vezes, correndo, jogando bola. Mas, o que eu quero dizer com isso? Porque muitas vezes, a nossa fé está atrofiada. Vivemos uma fé atrofiada. O que é essa fé atrofiada? É muitas vezes a gente vive pela fé do outro. A gente se levanta porque o outro nos aconselha. A gente faz algo porque você viu o irmão receber uma bênção. Você só tem a fé quando você chega na igreja, que o pastor traz uma palavra da glória a Deus, corre no púlpito e você sai. Oh, que pregação maravilhosa! Quando chega amanhã você está lá embaixo. E a fé? É eu receber, querido, e guardar, e praticar, e viver. Então, quando ele fala que eu recebo a palavra, você recebe a palavra, mas eu pego a palavra e eu misturo com fé. Isso vai ter exatidão, vai ter algo que vai estar comprometido com a gente. Eu vou receber algo do Senhor. Glória a Deus. Mas muitos, o mais grave daqui é que muitos não receberam. O problema não foi receber, o problema foi voltar atrás. Esqueceu do Senhor, deixou os irmãos, deixou a igreja, deixou a vida com Deus. Esse é o pior. Então, você vai ver nesse capítulo aqui, várias vezes falar sobre o repouso, repousar com o Senhor. E aí ele diz aqui no 14, ele fala assim, versículo 14: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente o quê? A nossa confissão. Em outra tradução diz a fé que professamos. Reter a confissão é aquilo, é falar. Eu falo e vai acontecer.
Isso é fé. E aí ele diz, ele continua falando assim, porque temos, olha só, esse versículo eu acho maravilhoso, que ele diz assim, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Olha, queridos, Jesus aqui está se falando um Jesus homem, que viveu todas as angústias nessa vida, passou por todas as aflições. A palavra de Deus nos diz assim: aquele que não tem pecado se fez justiça. Ele se fez justiça sobre nós. Não tinha pecado algum. E aí, a palavra de Deus nos diz assim, ó: Deus nos deu o seu próprio Filho em sacrifício de nossas vidas. Ele não nos dará também todas as outras coisas? Não vamos receber todas as outras coisas? Porque o mais primordial foi dado: o Filho de Deus na cruz do Calvário. Amém. Amém? Glória a Deus. Hebreus 11:6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Aí ele continua dizendo assim, como é que ele fala aí? É necessário que todos que se aproximem do Senhor creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Amém. Veja bem esse versículo. Aqui tem algo que é condicional nesse versículo. Todo aquele que se aproxima. Veja bem, querido, esse se aproximar de Cristo é aonde nós vamos obter o resultado daquilo que Ele tem para nós. É o processo, é o caminho. Eu costumo falar uma coisa, que há 3 fases na igreja: a porta, o caminho e o alvo. A porta nós já passamos por ela, que é Jesus Cristo. Nós somos filhos de Deus. Ele falou: eu sou a porta, aquele que entrar por ela vai ceiar comigo, vai estar junto comigo. O alvo é algo que um dia nós estamos anseando. A qualquer momento o Senhor raiar nas nuvens e buscar a sua igreja. Nós estamos aguardando isso. Quem aqui não está aguardando? O Senhor. A gente tem uma preocupação muito grande, querido. Quem vai passar grande tribulação? Nós temos uma preocupação muito grande com isso. A gente tem que estar num estágio em que nós estamos num processo e vivendo agora, sabendo o que nós estamos, como nós temos que viver, como temos que agradar o Pai. Então não tenho que me preocupar com se eu vou passar grande tribulação. Eu tenho que me preocupar com aquilo que eu estou vivendo hoje. Agora, para me chegar nesse alvo, eu tenho um processo, eu tenho um caminho. É nessa caminhada, é eu me aproximar, é eu vou ter do Senhor, algo que eu vou ter do Senhor, é no processo, é nessa caminhada, é onde a gente leu lá em Hebreus, que muitos estão ficando para trás. Por quê? Porque eles não estão em condições, não estão na condição do processo. Então, essa é a nossa vida, que nós estamos vivendo aqui na terra. Nós temos uma jornada. Deus nos colocou aqui e nós temos uma jornada. Isso compete a nós. Não é só Deus que vai nos conduzir, Ele vai nos ajudar sempre. Mas nós, o processo é nosso, a caminhada é nossa. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então
Deus nos dá. Amém? Amém. E eu só quero falar algo para vocês, de algo que Deus me deu agora à tarde. Eu queria falar isso com você, rapidinho. Tem um tempo ainda, pastor? Eu estou na fé aqui. Abra lá em Filipenses, no capítulo 4. Esse eu peguei agora à tarde, eu queria compartilhar com vocês, porque veio para mim algo, né? E é um versículo muito conhecido da gente. Esses versículos aqui, queridos, ele é de uma riqueza muito grande para mim e para você. É algo que nós temos que acolher, porque isso é uma obrigação nossa. É a obrigação nossa. Ele diz aqui, Paulo nos dá uma ordem, no capítulo 4, versículo 4, ele diz assim, ele nos diz assim, ó, regozijai-vos sempre. Ele fala, se alegre. Amém. Mesmo diante das circunstâncias, se alegre. Regozije-se sempre. Ah, mas não é, você não sabe como é que está a minha vida. Se a gente fosse pensar dessa forma, querido, ninguém estava aqui. Ninguém estava aqui. Quando ele fala regozijar sempre, se alegrar, porque nós somos alegres, porque nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. Glória a Deus. Esse é o dia que o Senhor me fez, por isso eu estou alegre, feliz. E aí ele diz, ele continua falando, no versículo 6, ele fala assim, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica e com ação de graça. Amém. 3 coisas: petições, oração e súplica e ação de graça. Amém. 3 coisas que nós devemos carregar. Petições. Isaías falou, apresenta as tuas demandas diante do teu Pai. Eu tenho que apresentar diante do meu Senhor minhas demandas. Querido, como eu choro aos pés do Senhor. Eu vou sempre aos pés do Senhor. Eu apresento sempre tudo aquilo que temos vivido, passado. Eu apresento. Oração e súplica é falar com Deus. Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Amém. E eu sei que o Senhor sabe da minha situação, que o Senhor conhece a minha vida, e eu preciso do Senhor, Pai. Agora, sabe o que abre o coração de Deus? É quando eu agradeço. Gratidão. Gratidão. Carregar dentro de mim sempre a gratidão. Ainda que eu não estou vendo nada, eu sempre agradecer a Deus, ser grato a Ele por tudo que Ele tem me feito. Porque se Ele não me desse nada e Ele me levasse, já estava bom demais. Gratidão. Gratidão pela minha esposa, gratidão pelos meus filhos, gratidão por uma casa onde eu moro, gratidão por estar aqui juntamente com vocês, gratidão por estar dividindo essa palavra com vocês, gratidão por ser um canal para vocês, gratidão por poder ter a alegria do Espírito Santo dentro de mim. Glória a Deus. Não é meu rosto triste que vai mostrar a minha alegria para as pessoas. Aleluia. Mas sim o meu coração. Aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu tenho do Senhor. Isso é gratidão. E aí ele diz para você não andar ansioso. Isso é uma ordem. Não ande ansioso. Não ande ansioso. Eu tenho que pregar contra a minha própria vontade. Eu tenho que ministrar contra mim mesmo muitas vezes. Eu tenho que olhar para mim e falar, não, você não é isso. Você não é isso. Você é muito mais do que aquilo que você pensa. Amém. É muito mais. E eu sou muito mais do que aquilo que muitas vezes Satanás vem me apresentar. Muito mais.
Amém, Jesus. Muito mais. Agora, queridos, eu quero fechar com esse versículo que diz assim, o 7: e a paz de Deus, que exerce todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em quem? Jesus Cristo. Lembra quando eu falei que nós estamos escondidos nele? Amém. Deus vai nos guardar os nossos sentimentos, nossas emoções, nossas vontades. Ele vai guardar no Senhor. Ele vai guardar a mim e você no Senhor. Amém. Sabe, eu fui ontem num jantar de casais, eu e a minha esposa lá em Interlagos. E aí quando terminou, os pastores da igreja foram orar pela gente. E ele falou algo que eu tinha passado umas 2 noites anterior. Eu deitei, queridos. Eu estava sentindo uma dor. E eu deitei na cama. E quando eu deitei, veio aquele alívio. Eu comecei a orar. Mas sabe aquela oração sem vontade de fazer? Eu vou deitar aqui, eu vou orar deitado. Estava tão frio, porque a gente pensa que orar é só se ajoelhar no chão frio, né? Ou então levantar a mão e sair. Não. A Bíblia fala que nós temos que orar em todo o tempo. Amém. Em todo o tempo. E eu deitei. E ali eu comecei a orar. Sabe aquela oração que você não vai dar certo, você sem vontade nenhuma, mas eu insisti. E eu comecei a falar com Deus, o Senhor vai me ouvir. E eu estou lá. E eu comecei a falar com Deus, queridos, eu entrei assim numa dimensão que eu nunca na minha vida eu tinha entrado. Eu falei para minha esposa de manhã, eu até acordei ela, porque eu não dormi. Eu fui até às 5 horas da manhã. Você pode até falar, ele está querendo se mostrar. Mas não, querido, eu nunca senti isso na minha vida. Nunca passei por isso. Uma oração parece que a gente não, mas de repente Deus me pegou, me tomou ali. Glória a Deus. E eu falava com ele, Senhor, eu não quero parar, eu quero falar mais, eu quero conversar. E quando eu olhei para o relógio era 3h30, continuei, parei às 5 horas. Eu não conseguia dormir, mas não era ansiedade, não era angústia, era uma alegria. Você já sentiu uma alegria muito grande que você fica assim, parece que você está ansioso e não é? Aí eu fiquei ali orando e a presença de Deus ali, era a glória do Senhor. Aleluia. Sabe, querido, é nesses momentos que Deus quer te ouvir. Amém. Fala que eu te escuto. Ele quer nos ouvir. Amém. Amém, Jesus. Amém, queridos? Amém. Essa é a palavra que Deus me deu para te entregar no teu coração. Glória a Que Deus. você tenha uma semana abençoada. Amém. Que as bênçãos do Senhor venham sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém. A cura venha sobre a sua família, sobre a nossa família. As portas de emprego sejam abertas. E que você saia daqui, batalhe por essa fé. Pegue essa palavra, viva ela e pratique. Ande nela, da maneira como Deus tem colocado no teu coração. Amém. Que você tenha uma semana abençoada na prática da palavra.